verso número 18. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemos e edifiquemos, e esforçamo-nos as suas mãos para o bem. Somente a igreja repita comigo a parte B: levantemos e edifiquemos, e esforcemos as suas mãos para o bem. Amém? Poder tomar a vossa assento, por gentileza. Encontro muito alegre nesta noite por poder estar aqui com os irmãos. O meu coração muito se alegra, visto que o pastor dos senhores e das senhoras é um grande amigo meu, se abnegado, servo do Senhor, pastor João Alves, um homem que me ajudou muito em minha caminhada. Não tenho palavras para descrever, né, quanto ele é importante em meu ministério, né, sempre nos ajudando, nos auxiliando através de mensagens, de ligações, né. Estivemos com ele em Talva, né, fomos de Madureira, no Rio, né, sempre estamos caminhando juntos, e é por isso que eu louvo a Deus pela vida deste abnegado servo de Deus. E a igreja de Conselheiro Paulino recebeu um grande presente do Senhor, porque eu conheço muitos pastores, mas eu nunca vi um pastor igual ao pastor João, um pastor destemido com fé, irmãos, com fé, porque lá na cidade de Casimiro de Abreu, ele comprou uma bancada de 48 mil no caixa negativo, sem dinheiro. A tesoureira falou que não tinha condições, mas ele estufou o peito, murchou a barriga e falou: não, nós vamos comprar. Se eu fosse caracterizar este homem com algum servo da Bíblia, certamente caracterizaria ao homem chamado de Abraão, um homem destemido com fé, porque conhecendo o pastor João, eu pude entender um pouco de sua história, quando mesmo ainda morava no Nordeste, né? E sem conhecer ninguém na cidade de Cabo Frio, disse para a sua família: olha, vamos sair daqui de Aracaju e vamos para Cabo Frio, porque Deus tem algo conosco lá. Então reuniu toda a sua família, montou no seu carrinho e veio para Cabo Frio sem conhecer ninguém. E Deus honrou ele nesta terra, e hoje é um grande homem conhecido lá na catedral, valorizado pelo pastor Samuel, pastor Abner, né? Então este homem certamente é um grande homem de Deus, e sempre carrego ele em minhas orações, em meu coração, né? Também a nossa pastora, a irmã Vilma. Irmã Vilma também é uma grande mulher de Deus, né? Sempre nos ajudando em orações, os seus filhos, o irmão Micael, o irmão Natanael, e esses servos do Senhor que tanto trabalham nesta obra de modo incessante, de modo eminente. É por isso que eu glorifico a Deus por esta família, e glorifico a Deus pela vida principalmente do pastor João Alves, deste grande homem de Deus. Quando falo isso, irmãos, é sem anagogia alguma. Eu falo isso porque essas palavras são verdadeiras, porque senão não diria dessa forma. Certamente este é um grande homem de Deus. Amém, irmãos? Temos uma palavra aqui. Temos uma palavra aqui muito conhecida dentro do meio do povo evangélico. Eu estive analisando o livro de Neemias e pude entender que este livro na antiguidade, este livro era conhecido como Segunda Esdra, ora vista que Esdra caracterizava como Primeira e Segunda Esdra. Então, como homem de Deus traduzida para latim, ele dera o nome de Segunda Esdra ao livro de Neemias, e caracterizar a Segunda Esdra como o livro de Neemias. Se os irmãos tiverem a oportunidade de poder assim entender, estudar e estrinchar esta história, entenderão que há uma sequência entre o livro de Esdras e o livro de Neemias. Ora, o livro de Esdras relata a construção do templo do Senhor. O livro de Esdras relata a reconstrução do tabernáculo de Deus. E o livro de Neemias relata a construção da muralha e relata a construção e a restauração das 12 portas que haviam sido queimadas. Ora, para entendermos esta história,
temos que entender o contexto do texto, para assim sabermos como este homem pronunciou esta palavra, onde ele estava e por que disse desta forma. Ora, a Bíblia nos afirma, e segundo alguns historiadores, que houve-se uma guerra na antiguidade. Então Babilônia, com seu rei Nabucodonosor, invade agora o reino sul. Que reino era este? A nação de Judá. Ora, na antiguidade o reino era conhecido como Reino Unido, mas após morrer Salomão, dá-se fim ao Reino Unido e segue-se assim ao reino dividido, Reino Norte e Reino Sul. Então o santuário do Senhor, aonde Salomão edificara aquele santuário, aonde edificara aquela casa de adoração a Deus, era onde ficava localizada no Reino Sul, era onde ficava localizada a 1.600 quilômetros de Suzã, terra aonde a Bíblia diz que Ananias se encontrava. Então a história vem a nos dizer que agora Nabucodonosor, ele reúne todo o seu exército e invade agora a Judá, invade a nação de Judá. E quando a Bíblia nos afirma que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, então Nabucodonosor, quando ele vem principalmente para roubar tudo aquilo que havia naquela nação. Ele vem para matar todos aqueles que se opuserem contra a sua vontade. E agora ele vem para destruir aquela casa que Salomão havia edificada com tanto apreço e com tanto amor. Agora ele destrói tudo aquilo e ele leva todos os servos do Senhor cativo para a Babilônia. Então a história vem nos dizer que agora se levanta um homem por nome de Ciro, rei da Pérsia. E agora este homem, agora com toda a sua força e com todo o seu império potente, agora ele invade Babilônia. E agora, conquistando Babilônia, leva cativo para o seu reino todos aqueles hebreus. E agora ele prologa uma lei. Qual lei era esta? Lei que permitindo todos os judeus voltarem para a terra dos seus patriotas, para assim restaurarem o templo. Fora neste templo em que Deus levantara o profeta Ageu, e o profeta Ageu exortou o povo desta forma: ora, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quando Deus levanta o profeta Ageu, a Bíblia diz que o profeta Ageu vai agora a um homem chamado Zorobabel e a um homem chamado Jesuá, homens estes que tinham cargo de grande importância no governo desta nação. E diz para ele: olha, é tempo de restaurar o templo, porque o templo se encontra em ruínas, o templo se encontra em destroços. É tempo de restaurar aquilo que está quebrado. Então a história nos conta no livro de Êxodo que agora Zorobabel, juntamente com Jesuá, começam agora a reconstruir a casa do Senhor, começa agora a restaurar a casa de Deus. Então, após aquela casa ficar pronta, agora se passa 12 anos se passam, e agora Ananias vai agora no reino da Pérsia, e agora Ciro já havia morrido, Asqueres primeiro já havia morrido, Xerxes já havia morrido, e agora nasce outro rei chamado Asqueres primeiro. Então a Bíblia nos conta que Asqueres primeiro pega um dos seus servos esses que eram um dos hebreus, por nome ele de Neemias, e pega Neemias e bota como copeiro de sua casa, um cargo de grande importância. Qual é a função de um copeiro? A função de um copeiro é provar tudo aquilo antes mesmo que o rei vá tomar, para que o mesmo não venha sofrer nenhuma tentação, para que o mesmo não venha ser envenenado. Então ele vai dentre uns, ele agora procura um e olha, e vê graça nos olhos de Neemias, e agora pega Neemias e bota como copeiro de sua casa, para que o mesmo venha servir a sua casa. Então a Bíblia nos conta que Anani vai ter com ele. Então agora Neemias, com muita euforia de ver o seu amigo, de ver o seu irmão, com o seu coração muito alegre, ora, há muito tempo que não viu mesmo, e agora ele diz para ele: olha, como vão a terra dos meus pais, como vão a terra dos nossos pais, dos patriotas de nossa casa. Então a Bíblia nos afirma que Ananias fala para com ele: olha, meu amigo, a terra de nossos pais não está boa, o templo foi restaurado há 12 anos atrás, mas porém as muralhas se encontram em destroços, mas porém as portas se encontram queimadas, se encontram meu próprio. E agora, meu filho, o que vamos fazer? Então aquelas palavras entram no coração de Neemias com um furor muito grande, e a Bíblia diz que ele se entristece,
e agora ele entra no seu quarto e começa a jejuar e começa a orar. Aqui entendemos esta história. Neemias não nasceu em Judá, Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias nasceu junto do povo que veio cativo para Judá. Então, senhores que estão nessa tribuna, iremos entender agora esta história. Ora, se Neemias não nasceu em Judá, se Neemias não nasceu em Jerusalém, por que o seu coração se comoveu com aquela história? Porque um homem de Deus, ele é sensível à voz de Deus. O homem do servo do Senhor, ele é sensível à voz de Deus. E quando ele entende que a obra de Deus se encontra em destroço, ele não quer saber onde é ou onde se encontra. O interesse de seu coração é restaurar aquilo que está quebrado, é restaurar aquilo que está cativo. Levanta a mão para o alto, que eu vou profetizar sobre a sua vida as muralhas que estão malignas na sua vida. O Senhor vai levantar. Se comove com aquelas palavras. Segundo alguns historiadores, durante 3 a 4 meses fora o tempo em que ele jejuou, em que ele orou ao Senhor. E passado este tempo, a Bíblia diz que o ano já era o ano 20º do rei Asperges. Então, como sempre, de suas funções, ele vai levar-se o vinho para o rei Asperges. E quando ele chega para levar o vinho, imediatamente o rei olha para a aparência dele e vê assim que ele está com a aparência cabisbaixa, que está triste. Então o rei pergunta a ele por que aquela tristeza em seu peito. Então imediatamente ele diz: como eu posso estar alegre, vendo que a terra de meus pais se encontra em destroço, vendo que o santuário de Deus se encontra em destroço, como posso eu me alegrar? Então aquele rei fala para ele: olha, o que posso eu fazer para contigo, homem? Então imediatamente ele fala: olha, dê-me licença para que eu vá à terra de meu pai. Então não me dê somente licença, dê-me carta para que eu possa ir até a província. Não me dê somente carta, dê-me autorização para que eu vá à floresta e pegue madeira para construir o templo. Então a Bíblia nos diz que até Asperges olha para ele, dentro do olho dele, e fala para ele: seja conforme a tua palavra. Você quer licença? A licença está concedida. Você quer a carta está na sua mão. Agora o que você quer? Você quer a madeira daquela floresta? Pode ir lá e pode cortar, e diga que o rei da Pérsia lhe deu autorização para ir até lá. Então a Bíblia diz que agora Neemias reúne os seus cavalos, pega agora os melhores soldados e vai em direção agora à terra de seus pais. Agora entendemos o seguinte: ele nunca foi até lá. Imagina agora a euforia daquele homem de poder chegar na terra de seus pais, a terra que ele ouviu tanto falar, a terra de Abraão, a terra de Jacó, a terra de Isaac, a terra de José, a terra de Eliseu, a terra de Elias, a terra de todos os profetas que caminharam por ali. Agora ele começa a imaginar: como será esta terra, como será aquele santuário. Eu nunca estive lá, mas eu sei que aquele lugar é bonito. Então agora a Bíblia diz que quando ele chega lá, mas ele não começa aquela obra de forma imediata. A Bíblia vem a nos dizer que agora ele chega naquela muralha e ele faz uma averiguação de todo o território. A averiguação essa que dura 3 dias, e ele entra pela porta do cavalo e sai lá na frente e volta de novo pela porta do cavalo, e porta esta que durou 3 dias de averiguação. Acabado esses 3 dias, agora ele chama todo o povo, reúne quem sabe, ele pega quem sabe uma coisa para que ele possa se levantar, e subindo naquela coisa, ele se levanta e diz: povo do Senhor, eu vim lá da Pérsia, eu não nasci aqui, eu não conheço os senhores, mas eu tenho um desejo iminente no meu coração de reconstruir esta muralha, de reconstruir aquilo que está caído, de reconstruir aquilo que está quebrado. Ora, quando eu vejo esta casa, quando eu vejo esta obra sendo construída, eu me lembro deste homem de Deus que está aqui atrás, que é onde ele chega na casa, ele se incomoda com aquilo que está do mesmo jeito, ele bota a mão, ele estufa o peito, ele arregaça a manga e fala: não vou deixar do jeito que está, mesmo que eu fique indignado, mas a obra do Senhor não vai perecer. Então esforçamos, levantemos
nesta seara. Levante a mão para o alto e ele começa a falar para o povo todas aquelas palavras. E aquelas palavras entram no coração daquele povo como uma espada que corta de ambos os lados. E aquele povo, de forma constante, começa a trabalhar naquela obra, começa a restaurar aquelas muralhas, começa a construir aquilo que estava caído. Mas quando eles começam a dar os primeiros passos, vêm-se dois homens, Sambalate e Tobias, para tentar impedir o projeto de Deus na vida daquele homem. Quer ver uma coisa, amado? Quando você está querendo fazer um projeto de Deus na sua vida, quando você tem um desejo iminente no seu coração de realizar uma obra na casa do Senhor, de fazer uma obra de um modo que não pode ser regressado, alguém sempre tenta semear no seu coração palavra de discórdia, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você não vai chegar lá, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você é um zero à esquerda, zero à direita, e que o seu projeto não vai ligar, de que o seu projeto não vai continuar. Ei, querido, eu vim lá na cidade de Casimiro de Abreu para te dizer: o projeto que Deus botou no seu coração é seu, ninguém vai tomar, ninguém. O sonho que Deus tem sonhado para você é maior do que essa diversidade deste mundo. O sonho que Deus tem sonhado para você é maior do que Sambalate e Tobias. O sonho que Deus tem sonhado para você é maior do que a tribulação deste mundo. O sonho que Deus tem sonhado para você é maior do que a dificuldade desta terra. O sonho que Deus tem sonhado para você é maior do que toda dificuldade, é maior do que toda tribulação, é maior do que todos os inimigos desta terra. O sonho que Deus tem sonhado para você é maior, é maior, é maior, é maior. Deixa eu ver você, deixa eu ver você que não vai parar, deixa eu ver você que não vai parar. Quem sabe ao decorrer desta semana você falou para contigo: olha, eu não consigo, não vou conseguir, é dificultoso esta caminhada, mas eu venho dizer para você: não pare, não pare, não pare, não pare. Então a Bíblia vem nos dizer que ele começa a reconstruir aquela muralha, que ele começa a reconstruir aquelas portas. E agora ele começa pela primeira porta, chamada Porta da Ovelha. Essa porta tem uma tipologia muito bonita. A tipologia desta porta significa o encontro com o Cordeiro. Ora, aquela porta ficava localizada a oeste de toda a muralha. Mas por que é chamada Porta da Ovelha? Ora, passava-se por ali os pastores da ovelha, da primícia de tudo aquilo que eles tinham, a primícia do melhor cordeiro, a primícia da melhor ovelha. Eles tiravam e passavam pela porta da ovelha. Qual era o sentido de passar por ali? De levar aquele sacrifício para o local santo, e para sacrificar o nome do Senhor, e para bendizer o nome do Senhor. E esta porta tipifica o encontro com o Cordeiro. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Cordeiro tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Jesus veio como um cordeiro levado ao matadouro. Ele foi moído pelas nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído por todos os nossos pecados. Como um cordeiro ele veio a este mundo, como um cordeiro ele foi sacrificado a este mundo, como um cordeiro ele tomou o seu lugar na cruz do Calvário e se colocou lá, para que nós hoje estivéssemos aqui. Se você hoje está aqui nesta casa, participando desta festa, louvando ao Senhor nesta casa, foi porque o Cordeiro de Deus deu a vida por você, foi porque o Cordeiro de Deus foi na cruz do Calvário, foi porque o
conhece. Por que é chamada a porta do peixe? Porque sim, ali ficavam localizados os comerciantes, os pescadores, e eles traziam o que tinham de melhor na sua pesca. Botavam-se ali os melhores peixes na sua feira, e todos aqueles que vinham ali, vinham comprar os seus peixes, vinham ali saciar a sua vontade de ter um peixe na sua mesa, e comprava-se aquele peixe. A segunda porta chamava-se a porta do peixe. Então agora ele restaura aquela porta que estava queimada, e essa porta nada mais se tipifica para nós o crescimento na palavra de Deus, porque o crente tem que ter estrutura no Senhor, o crente tem que ter palavra no Senhor, o crente tem que ter uma vida constante de oração, o crente tem que ter uma vida constante examinando a palavra do Senhor, porque ele me diz desta forma: povo meu, ainda pequeis porque não conheceis a verdade, ainda pequeis porque não conheceis as escrituras sagradas. Então a porta do peixe significa para nós o lugar de crescimento, o lugar de aprendizado, o lugar onde devemos entrar para aprender mais para o Senhor. Ora, vou mais longe do que isso. A porta do peixe significa para nós que estamos aqui o lugar de prostarmos o nosso joelho e conhecer que só Deus é Deus de nossa vida, para que Ele cresça e nós viemos a diminuir na sua presença, para que Ele cresça e nós viemos a cada dia mais derramarmos da sua. A terceira porta que agora Ele restaura se chama a porta velha. Essa porta tem uma tipologia profunda. Qual é o significado dela? A libertação do passado. Quantos crentes têm ficado presos e aprisionados no seu passado? Em vez de caminhar na obra do Senhor, em vez de progredir na obra do Senhor, eles ficam se martirizando por o que ocorreu lá atrás. Eles ficam se martirizando por o que ocorreu lá no passado, esquecendo que Paulo nos adverte: ora, eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. As coisas antigas não se importam mais ao Senhor. A Bíblia diz que quando você se arrepende de todo o teu coração, Deus pega todos os seus pecados e lança sobre a profundeza do mar, para que nunca mais se lembre dele. Então, mas além desta palavra de libertação do passado, eu me lembro de uma história de um homem chamado Martinho Lutero, no qual eu gosto muito de ler sobre a história luterana. E quando eu olho a história de Martinho Lutero, eu vejo que o mesmo estava numa sala, e quando estava examinando os pergaminhos sagrados, a história vem a nos dizer que agora Satanás aparece naquela sala, e agora pega um giz de aproximadamente 3 centímetros. Eu começo a escrever no quadro todos os pecados daquele homem. Eu começo a enumerar desde o primeiro até o último, e de repente, quando ele para de escrever, sobra-se aproximadamente um espaço de 10 a 15 centímetros. Então agora Martinho Lutero, olhando para o inimigo, diz para ele: acabaram-se os teus pecados. Então o inimigo, com sagacidade, olha para ele e diz: olha, se você pecar, continua escrevendo. Até aqui foi até onde eu relatei em meu livro. Então Martinho Lutero se levanta, pega aquele giz na mão dele e vai ao final daquele quadro e escreve desta forma: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado do seu passado, Senhor Jesus. Porque muitos crentes têm deixado lixo na diversidade na sua vida, têm
deixado o lixo da hipocrisia na sua vida, tem deixado o lixo do disse-me-disse na sua vida, tem deixado o lixo do não na sua vida, tem deixado o lixo de não vai dar certo na sua vida, tem deixado o lixo de não vai conseguir na sua vida. Então nesta noite a porta do monturo vai se abrir na sua vida, e você vai remover este lixo que tem atrapalhado a sua caminhada. Você vai remover este lixo que tem impedido você de adorar a Deus. Se chama a porta do vale. Essa porta, na sua tipologia, significa um milagre da salvação. A história nos conta que havia-se um vale na época. Então o profeta Jeremias, ele vai caminhando e olha aquele vale e vê que era um vale bonito. Então de repente ele olha e vê que havia ali muitos lixos, e esses lixos tinham vermes que consumiam aquele lixo, e de repente o seu coração se enche de furor. Ele levanta a mão para aquele vale e fala: não se chamará vale, mas lugar de matança. Em continuação com isto, a história vem nos dizer que o profeta Isaías também caminhou naquele vale, e olhando também aquele vale disse: este local se chamará local de matança, porque neste lixo se encontra verme. Deixa eu te dizer uma coisa: a quinta porta que ele restaurou era sim a porta do vale, mas a sua tipologia significa um milagre de salvação, porque o verme consumiu o lixo naquele vale. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a pessoa está no mundo, está comendo as porcarias deste mundo, está vivendo no lamaçal deste mundo. Você já teve a oportunidade de ver um porco caminhando no meio de todo aquele lamaçal? Ele rola no meio daquela lama, ele rola do outro lado daquela lama, ele trincha os dentes naquela lama, está tudo alegre naquela lama. E quando o seu Senhor joga lavache, aquela lavache vem cheia de verme, aquela lavache vem cheia de bicho, e ele olha aquela lavache e começa a comer aquela lavache, e começa a encher a barriga com aquela lavache. E deixa eu te dizer uma coisa: e quando o Senhor olha esta coisa, a Bíblia diz na sua tipologia que esta porta significa o milagre da salvação. Ora, quando estamos no mundo, a Bíblia diz que estamos largados e estamos jogados a este mundo, à mercê de tudo que este mundo tem de mal. Mas quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, Deus te tira deste lamaçal do pecado, te lava da impureza deste mundo, te tira de tudo aquilo que é impuro, te põe nesta casa, bota o anel no seu dedo e te ergue como um profeta nesta terra, e como homem e mulher de valor, do qual as pessoas olhavam para você e te viam como lixo no vale, agora terão que te ver como uma pessoa honrada e valorizada nesta terra. Que tem como a sua tipologia livres da prisão e acesso ao pátio. A oitava porta é a porta do cavalo, que tem como a sua tipologia livre da carga. Essa porta também se atribui muito à nossa vida. Ora, o crente que caminha na vida do Senhor não pode ficar imaginando e regressando o seu caminho na carga do seu passado, não pode ficar carregando carga nos seus ombros. A Bíblia diz desta forma: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de vós. A Bíblia vem nos dizer mais: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim que o meu fardo é leve, vinde a mim vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Vos cessarei desta luta e vos descansarei nos meus braços. Então eu vos pergunto desta forma: por que vocês estão carregando esta carga? Se o Senhor vos diz desta forma: lançai sobre mim vossa carga, e eu tenho cuidado de vós. A nova porta para adiantar é a porta oriental, que significa o regresso de Jesus. A 10ª porta é a porta das águas, que significa a palavra de Deus. A 11ª é a porta da fonte, que significa o Espírito Santo. A
A 11ª é a porta de Meficate, que significa atribuição, e na sua tipologia a comissão divina. E a sua 12ª porta é a porta de Efraim, que significa porção dobrada. Ele restaurou todas as 12 portas daquela muralha, e quando ele vai agora para a 12ª porta, na hora de restaurar a porta de Efraim, ele olha para aquela porta e diz: essa porta tem uma história muito profunda. Quem sabe ele chama um dos seus ajudadores e chama: olha, vem aqui, vamos entender o significado desta porta. Por que essa porta se chama porta de Efraim? Então o judeu que estava com ele disse: olha, amigo, eu sei que você ainda não nasceu aqui, mas eu vou te contar porque essa porta é chamada de porta de Efraim. Essa porta é chamada de porta de Efraim por causa do seguinte motivo: a Efraim era o segundo filho de José, e quando José tinha esse segundo filho, ele põe o nome dele de Efraim. E agora, na hora de dar a sua primogenitude, ele não dá para o primeiro, ele dá para o seu segundo filho, que se chama Efraim. E quando agora ele dá para Efraim, ele chama o seu filho de primogênito. E agora Neemias olha para ele não está entendendo essa história, mas eu não estou compreendendo, explica para mim de novo. E agora o judeu, com muita paciência, olha para ele e fala: olha, veja, ele deu a primogenitude para Efraim, deu honra ao segundo e não ao primeiro. Veja bem, Jesus Cristo é o unigênito e o primogênito desta terra. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a unidade de Cristo. E o judeu vem explicando para ele, e vai desmincando toda aquela palavra para ele, vai desmistificando toda aquela história para ele, e vem a dizer para ele desta forma: olha, e é por isso que essa porta é chamada porta de Efraim, porque aqui passa os primogênitos. E agora Neemias não entende e fala: olha, só vai passar por essa porta primogênito. E agora o judeu olha para ele e fala: não, querido, você não está entendendo. Nessa porta não se passa só os primogênitos que são nascidos primeiro, mas todos aqueles que são filhos de Deus, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tem a honra, tem o privilégio de entrar pela porta de Efraim, que significa porção dobrada. E essa porta significa para a nossa vida de hoje, Senhores Supremos, nesta tribuna, a porção dobrada que Deus quer dar para você. Eu não sei como você tem se encontrado, eu não sei como está a tua fé, mas eu venho te dizer nesta noite: você não vai passar por outra porta, você vai passar pela porta de Efraim, você vai passar pela porta da porção dobrada. Deus tem contemplado as suas orações, Deus tem contemplado o seu choro. Então nesta noite se põe de pé em nome de Jesus, se põe de pé adorando, se põe de pé glorificando, se põe de pé exaltando, que nesta noite o Senhor tem mais para você nesta terra. 12 portas restauradas, a muralha restaurada. Pergunte para mim quanto tempo durou. Pergunte para mim quanto tempo durou. 52 dias foi o tempo desta obra. Observe que a distância percorrida era grande, 12 portas a ser restaurada, mas este homem trabalhou 52 dias de forma assídua. Todos os dias aqueles homens estavam ali trabalhando para que aquela obra viesse a ser concretizada e realizada. Então, senhores, esforcemos e fortifiquemos desta palavra, porque boa é esta palavra no Senhor, boa é esta palavra no Senhor. Só recebe a porção dobrada, só passa pela porta de Efraim quem tem assiduidade na obra do Senhor. Só passa na porta de Efraim, Micael, quem tem assiduidade na obra do Senhor. Só passa na porta de Efraim, irmão Rafael, quem tem assiduidade na obra do Senhor. Só passa na porta de Efraim, irmão Vilma, quem tem amor na obra do Senhor, que põe a mão no arado e não regressa, que põe a mão no arado e não olha para trás, que põe a mão no arado e não olha a dificuldade, que põe a mão no arado e não vê a impossibilidade humana, mas ele adora o Senhor. Quantos vieram aqui passar pela porta de Efraim? Quantos vieram aqui passar
porque Neemias não se conformou com a situação, porque Neemias não se conformou com o estado degradado onde se encontrava a sociedade. Não, querido, ele deu um passo adiante, ele deu um passo para frente, ele não se conformou, ele não se aquietou, ele adorou o Senhor e glorificou. As irmãs estão louvando ao Senhor nesta noite, por gentileza, irmãos, adorem o Senhor.